Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Nos dias 29 e 30 de setembro, docentes de todo o país estiveram reunidos em Brasília para o 4º Encontro Nacional do Andes sobre carreira docente do ensino básico, técnico e tecnológico, a carreira EBTT, e também do ensino básico das instituições estaduais e municipais de ensino superior. O encontro sinaliza um esforço do movimento docente em discutir a carreira EBTT, que, embora tenha suas convergências com a carreira do magistério superior, também apresenta suas demandas específicas. E é sobre isso que vamos falar no ponto de pauta de hoje. Para tanto, temos como convidada a professora da Universidade Federal do Pará e primeira tesoureira do Andes Sindicato Nacional, Jennifer Webb. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. Professora Jennifer, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Olá, eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui junto com a Sedufisme, é assim que fala? Para debater esse tema, né, inclusive porque eu também sou uma docente EBTT, né, estou na condição de primeira tesoureira, mas o meu trabalho aqui na Universidade Federal do Pará é no ensino básico, técnico e tecnológico. A minha pesquisa de doutorado também é voltada para esse tema da carreira, então, portanto, para mim, realmente é uma satisfação debater esse tema. Certo. Professora, para começar, mesmo que a gente venha a se aprofundar mais para frente nesses pontos, acho interessante lhe pedir para traçar um panorama geral, apontando quais são as principais questões específicas da carreira EBTT hoje, que são objeto de discussão e reivindicação e que se diferem da carreira do magistério superior. Então, quando a gente fala a partir do Andes e a partir da concepção que a gente tem do Andes, Sindicato Nacional, que é a carreira única, a gente... Deixa eu só tirar o som aqui rapidinho. A gente começa pensando justamente que quais seriam as diferenças se a gente defende carreira única, né? Então, o que a gente fala sobre isso, né? Qual é a diferenciação, digamos assim? São as especificidades da atuação, né? Então, a gente tem aí uma carreira que a gente defende que é uma carreira com os mesmos princípios, ou seja, os princípios que estão voltados para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, no entanto, que guardam especificidades. Então, é óbvio que é diferente atuar numa sala da educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, na educação técnica e tecnológica e na graduação, no bacharelado, cada um guarda as suas especificidades. Então, naquilo que diz respeito ao EBTT, à docência nesse segmento, a gente tem aí algumas questões que nos atingem de forma particular, né, que são objeto, portanto, da nossa luta específica, né? E eu posso dizer que, entre elas, com certeza, hoje a gente tem algo que acaba causando um fosso, né, entre o magistério superior e o EBTT, que é, por exemplo, o controle do ponto, né, desses docentes. E algumas regulações que são voltadas apenas para esse segmento, que visam, principalmente, deixar nossa atuação concentrada no ensino. Ou seja, é como dizer para o docente EBTT, você vai apenas dar aula, você não vai se dedicar à pesquisa, você não vai se dedicar à extensão. A sua função dentro da universidade, dentro do Instituto Federal, dentro do Cefet, porque tem EBTT nessas instituições, é puramente dar aula. Para você, não é dado o direito de exercer a pesquisa, né, como uma frente da sua atuação, muito menos a extensão. Então, a gente pode dizer que tudo aquilo que atinge esses aspectos da atuação na extensão e da atuação na pesquisa
são coisas que são objetos da nossa especificidade em luta, né? Então, isso que a gente precisa estar antenado, porque muitas regulações, portarias, como a 983, que tem regulações específicas para esse segmento, visam cercear principalmente a nossa atuação nessa frente, colocando a limitação em carga horária, né, diferente do magistério superior, ou seja, estabelecendo carga horária mínima bastante, né, maior do que no magistério superior, e tudo isso vai nos impedindo de ir para essas duas frentes. Então, eu diria que essas são batalhas específicas do nosso segmento, né, do segmento EBTT. Certo. Professora, a senhora falou agora de uma das pautas centrais no movimento docente, quando se fala especificamente da carreira EBTT, que é a reivindicação por uma carreira única do magistério federal. Como funcionaria essa carreira única e quais os meios para se conquistar essa reivindicação? Pronto. Para a gente falar da carreira única, a gente precisa visitar um pouco do processo de construção da defesa da educação que a gente tem no Andes, né? Então, a gente tem o caderno 2 no Andes, e lá existe uma defesa daquela concepção de universidade de educação que a gente quer construir para o Brasil, né? Então, a universidade que a gente quer, ela é alinhada a um projeto também de atuação de trabalho docente. E isso tem a ver com todo o percurso da atuação do professor, da professora, nessa instituição. Logo, a carreira é algo central, porque como é que a gente vai defender uma universidade sem defender os princípios para a atuação docente, ou seja, para o percurso todo do professor e da professora nessa entidade? Então, ao visitar, né, esses princípios que estão contidos no nosso caderno 2, a gente também vai ver que lá estão os princípios para a carreira única, e aí é preciso atentar para uma coisa muito importante. Nós defendemos no Andes carreira única para professor. Então, a nossa concepção de universidade é um todo, ou seja, inclusive as próprias universidades estaduais, a gente sabe que isso está no plano, no horizonte nosso, que seria essa carreira única com os princípios, né, que a gente defende dentro do Andes, principalmente com dedicação exclusiva, com regime jurídico único, enfim, né? Então, são muitas coisas que nós defendemos no que diz respeito aos princípios de carreira, né? E que isso atinge todas as universidades, todos os institutos federais, todos os Cefetes, as escolas, colégios de aplicação, seja das federais, seja das estaduais. Mas nós nos deparamos no correr da história com necessidades específicas que nós precisávamos sistematizar. Nesse sentido, a categoria, historicamente, no ano de 2010 até 2010, 2011, debateu, né, a partir da base, um projeto que a gente, inclusive, deu origem a uma campanha, né, que foi Carreira Única para Professor Federal já, lá no ano de 2011, quando nós tivemos aprovado um projeto de lei no nosso Congresso, né, no Congresso em Uberlândia. E lá foi aprovado esse projeto de lei, que inclusive veio a ser negociado com o governo no ano de 2012. Inclusive, teve a adesão do Sinasef, né, que o Sinasef é o sindicato também dos docentes dos institutos federais e do Cefet. Então, nós estivemos nessa grande greve de 2012, tivemos como um ponto central na nossa pauta a defesa desse projeto. E esse projeto ele foi elaborado para atender o quê? Uma demanda que dizia respeito aos professores vinculados à rede federal, a partir dos princípios que a gente estabeleceu para a nossa carreira enquanto projeto de universidade. E aí isso foi organizado, né, num projeto de lei com 13 níveis, que considerava, né, que considera, porque ele é um projeto de lei, é o nosso projeto de lei, a gente defende, inclusive, esse projeto, a gente está atualmente na mesa de negociação com o governo discutindo esse projeto, e a gente segue defendendo na mesa de negociação específica com o governo que trata sobre carreira, sobre, né, a defesa desse projeto, que prevê
a valorização do tempo, a valorização da formação, que tenha automaticamente esse tempo. Então, essas características desse regime jurídico único, da priorização da dedicação exclusiva, sem excluir a carga horária de 40 horas, a carga horária de 20 horas, mas tendo como prioridade a dedicação exclusiva para que esse professor, de fato, possa se dedicar à universidade, se dedicar ao Instituto Federal, se dedicar ao Cefet, à escola, ao colégio de aplicação, como um princípio muito forte, né, nosso. E também a gente segue defendendo que após o percurso de toda essa carreira, ou seja, após viver toda essa carreira, a gente segue defendendo que o professor tenha direito a chegar ao topo da carreira, né, que seria o nosso nível 13, que hoje seria o equivalente ao professor titular, tanto no EBTT quanto no magistério superior, e principalmente que depois que ele saia, né, da atuação, que ele possa seguir com todos os seus direitos assegurados na aposentadoria também. Essa é a nossa defesa, né, dessa isonomia entre os ativos e entre os aposentados e aposentadas. Certo. Professora, aqui em Santa Maria, na UFSM, nós estamos enfrentando uma questão bastante complicada, envolvendo progressões e promoções na carreira docente, a partir de uma proposta diminuta de autoria da reitoria, que alteraria as regras para se alcançar esse direito. Essa também é uma questão na atual carreira EBTT, certo? Então, eu pediria para a senhora falar um pouco sobre essas especificidades da carreira EBTT que geram barreiras no acesso a progressões e promoções. Certo, Rafael. Olha, sobre isso, a gente, inclusive, tem uma coisa que a gente está batalhando muito na mesa de negociação, que é a revogação da Instrução Normativa 66. O que a gente tem hoje, né, que afeta os EBTTs e os docentes do magistério superior também, é que hoje, efetivamente, o tempo de serviço ele não está sendo contado como deve contar. Ele está contando a partir do dia que a gente dá entrada ao processo de progressão, né? Isso é algo que afeta todos nós de uma maneira muito substantiva. E os EBTTs de uma forma muito mais. Por quê? Dadas as características específicas da nossa atuação, ou seja, atuar numa sala de aula da educação básica, o tempo para você poder fazer esse processo é também algo que tem que ser levado em consideração, né? Ali na sua atuação, você muitas das vezes, os professores, por exemplo, do ensino fundamental 1, estão todos os dias em sala de aula, e eles nem sempre têm resguardado o seu tempo para poder se dedicar ao processo, que é parte de uma regulação de cada instituição, né? Então, aí em Santa Maria tem uma regulação específica para aceder na carreira, né? Para você poder pedir a sua progressão de nível na carreira, e aí acontece que você atrasa 1 mês, 2 meses, às vezes 6 meses. É muito comum professores atrasarem 1, 2, 3 anos e não ter o direito de você pedir esse tempo que você de fato trabalhou. Ele não está sendo considerado, ou seja, só vai ser considerado o dia que você dá entrada no processo. Isso prejudica muito todos os professores. E aqueles que atuam na educação básica prejudicam de uma forma muito grande, porque, de fato, dada todos esses processos de regulações para a nossa carreira, que nos botam cada vez mais dentro de sala de aula, isso faz com que cada vez mais o nosso tempo fique reduzido para a gente recorrer àquelas coisas que deveriam ser um direito instantâneo, né? Você trabalhou, você tem que ter o seu direito reconhecido ali no seu nível, na sua progressão. E aí também tem um outro aspecto que, além desse, que é a questão mesmo da intensificação do trabalho docente, ou seja, nós temos nosso trabalho intensificado a tal ponto que a gente não consegue nem mesmo aceder aos nossos direitos, porque a gente não tem como operar aquela exigência que está sendo colocada para a gente, aquela exigência burocrática. Então, a nossa intensificação ela é tão grande que chega a esse ponto. Além disso, na
própria exigência burocrática, são colocados critérios que nós, pelo próprio conjunto de regulação, não podemos ter, né? Não podemos garantir. Por exemplo, participação em grupo de pesquisa. Como é que eu vou ter participação em grupo de pesquisa e pontuar isso no meu processo de progressão se eu não tenho tempo, porque a minha carga horária ela foi aumentada para poder participar? Então, geram essas contradições, né? Então, são contradições que a gente acaba não tendo como como responder aquela exigência, né, daquela o nosso próprio trabalho não possibilitando a gente ter esse tipo de... Como é que eu vou escrever artigo, né, se eu estou muito mais dentro de sala de aula, e o artigo é muito pontuado, né, para progressão. Então, essas contradições próprias das regulações, tanto as gerais, né, que vêm do MEC, do MGI, do governo federal, quanto a própria local, né? Então, elas entram em contradição nesse processo, porque a gente acaba não conseguindo dar conta das exigências que são impostas para poder atender aos próprios requisitos, né, da nossa atuação. Então, é bastante interessante, e isso tudo vai impedindo a gente de ter o acesso àquilo que é um direito nosso, né? Eu penso que é exatamente isso que está acontecendo, não só em Santa Maria, mas em muitas outras unidades nesse universo aí desse Brasil. Certo. Professora, eu queria tocar agora em uma questão que a senhora trouxe lá na primeira pergunta. Agora, em outubro, o Andes esteve reunido com o Conselho Nacional de Dirigentes de Colégios de Aplicação das Instituições Federais de Ensino Superior, o CONDICAP, para discutir questões como, por exemplo, o controle de ponto dos e das docentes da carreira EBTT nas escolas e colégios de aplicação vinculadas às universidades. Como foi essa conversa e o que se desenha para o próximo momento nesse debate sobre o controle de ponto na carreira EBTT? Certo, Rafael. Olha só, todo mundo sabe que o CONDICAP é o equivalente da Andifes, né? Então, assim, o CONDICAP, ele é o equivalente da Andifes para as escolas e os colégios de aplicação. As unidades, né, que trabalham a educação básica, que nem sempre são caracterizadas como escolas ou colégios. E ele reúne os dirigentes dessas escolas, desses colégios, dessas unidades, num conselho, né? E a gente marcou uma reunião, né? O Andes, Sindicato Nacional, solicitou uma agenda. A gente foi recebido por 3 diretores, né, do CONDICAP, e a gente estava ali com a pauta geral, né, que vai desde a questão orçamentária até a questão do controle do ponto, né, e um dos tópicos que a gente tocou muito em específico foi isso, porque a gente tem aí uma portaria que é 983, que estabelece, inclusive, o controle do ponto eletrônico, que rompe dentro de uma mesma instituição um processo de isonomia. Então, o nosso questionamento ali no CONDICAP era qual era o posicionamento deles nas suas unidades, né, frente a essa exigência, uma vez que isso quebrava ali em cada uma das unidades, ou seja, em cada entidade representada ali naquele conselho, tinha a possibilidade de ter quebrado essa isonomia entre docentes de uma mesma universidade. Então, eu sou docente na Universidade Federal do Pará, trabalho na escola de aplicação dessa universidade, tal qual o meu colega que trabalha no curso da pedagogia, no curso do direito, da economia, enfim. E aí, como é que podem exigir de mim algo na mesma entidade diferente do que para outro docente? Então, a gente questionou isso e a gente chegou, a gente já tinha recebido, né, algumas denúncias, né, de que isso estava acontecendo em várias escolas e colégios de aplicação, e a gente chegou ali a uma conversa que apontou uma atuação que é paralela, né, não é conjunta, porque cada entidade, nós somos um sindicato, o CONDICAP é um conselho, então cada entidade tem ali a sua autonomia para trilhar os caminhos para discutir os assuntos.
E mais um consenso que a gente chegou foi que nas 4 unidades, a gente tem 4 unidades que hoje estão, de fato, exigindo, né, de maneira muito veemente, essa cobrança de ponto desses docentes. Então, a gente, lá junto, em conjunto, decidiu que tanto o CONDICAP ia fazer, né, nessas universidades, né, a cobrança, né, relacionada ao porquê que isso estava acontecendo, quanto antes também, pela via, né, da representação sindical, iria fazer isso. Óbvio que a gente tem ali, são 24 colégios e escolas de aplicação, unidades, né, que trabalham educação básica, mas também nós temos a oportunidade de debater sobre isso, né? 4 escolas de 24 estão, de fato, sofrendo isso já agora, né? Já aplicado com a exigência da chefia, com todo aquele processo de cobrança, de uma forma muito injusta e indevida, né? Uma cobrança indevida. E aí a gente além de combater isso diretamente nessas 4 unidades, é nosso papel também promover o debate sobre isso, para que outras unidades, né, não passem a fazer essa cobrança, que é uma contradição daquilo que está estabelecido para as universidades aqui, né, no conjunto das universidades brasileiras. Então, essa reunião foi bastante produtiva, a gente falou sobre vários aspectos, mas a gente traçou objetivamente esse encaminhamento em conjunto. Certo. Professora, para encerrar, certamente uma das pautas prioritárias do movimento docente desse último período é a luta pela revogação do novo ensino médio. Considerando que aqui falamos da atuação de docentes que fazem parte da educação em nível federal, se dedicando à educação básica, à educação infantil, os ensinos fundamental e médio e à educação profissional, eu lhe pergunto qual é o impacto nesse cenário da educação básica federal do novo ensino médio. Certo, a gente tem discutido muito, né, a reforma médio dentro do sindicato, justamente porque a gente entende que não tem como discutir e defender a educação pública descolada disso, né? Então, não tem como isolar, né, o que acontece na educação básica como um todo, naquilo que a gente defende enquanto princípios, né, da educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, principalmente nos interesses, no caso da educação, da reforma do ensino médio, né, baseada nos interesses da juventude, da classe trabalhadora, né, no país. Não tem como discutir isso descolada do projeto de universidade, né? E a gente entende que justamente a reforma do ensino médio, da forma como ela está dada, ela vai afastar a classe trabalhadora do acesso à universidade. Então, isso é o grande impacto, né? O grande impacto de uma reforma, da forma como ela está, a gente quer uma reforma, né? É importante dizer isso, né? Nós, do ANDE, Sindicato Nacional, defendemos uma reforma no ensino médio, mas uma reforma que atenda os anseios da juventude brasileira, da classe trabalhadora, né? Dessa juventude que precisa ter oportunidade efetiva de trabalho, de formação emancipadora, e é tudo que o ensino médio, da forma como está colocada essa reforma, não vai trazer, né? Ou seja, é um afastamento de uma educação verdadeiramente libertadora, uma educação emancipadora. E, assim, o que a gente está né, já nessa discussão há algum tempo, né? A gente considera que teve importantes avanços agora no governo do Lula, né, que começou em janeiro. A gente teve ali uma interrupção, né, uma suspensão, houve uma consulta, mas a gente entende que isso não está resolvido, né? Pelo contrário, a gente entende que é preciso chamar todos que trabalham diretamente com o ensino médio no Brasil, no caso, a educação federal está completamente envolvida nisso, os estados e os municípios, as universidades, porque as universidades formam, né, aqueles que atuam nesse ensino médio. Então, é preciso sair daí realmente um debate que esteja ancorado em
quem entende de educação nesse país, né? E quem entende de educação, principalmente educação libertadora. E a gente entende que a efervescência desse debate está dentro da universidade. Então, dentro dos institutos federais, dentro do Cefet, é necessário que a gente esteja conectada com, né, todo esse público que é envolvido na educação como um todo, né, na defesa da educação pública. Ensino médio não for reformulado, repensado, os impactos na formação da juventude vão ser impactos sem precedentes, né? Principalmente no que diz respeito a uma formação crítica, né? Uma formação crítica para, inclusive, questionar, né, as injustiças de uma sociedade capitalista na qual a gente vive. Então, é isso que a gente não quer, e a gente quer que a juventude tenha direito a ter uma educação crítica, uma educação de qualidade, uma educação que possibilite que ela aceda, inclusive, à universidade pública. Perfeito. Professora Jennifer, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigada, Rafael. Quero dizer que o Andes está sempre à disposição. Quando precisar, a gente vai estar aí para debater junto, para estar junto e construir essa luta, porque é na luta que a gente se encontra sempre. Um abraço a todo mundo aí de Santa Maria, e o Andes continua sempre à disposição. Obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a participação da professora da Universidade Federal do Pará e primeira tesoureira do Andes Sindicato Nacional, Jennifer Webb. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço para o nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.